paz do Senhor esteja nos nossos corações. Amados e amadas, vamos pregar hoje entre a luz, as trevas e a fé. É o tópico de hoje. Peço a vocês nesse momento que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós e sopre em nós para que as aspirações do Pai através desse servo reflitam em suas mentes para os seus caminhos que estão entre a luz e as trevas, para que reflitam e encontrem a luz, a verdade e a vida. Que o sangue de Jesus lave o corpo, a alma de todos aqui que estão ouvindo, as servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus, os filhos e os fiéis da palavra e o mundo, no qual dirijo essa palavra do Santo Evangelho, ditada pelo Deus Criador do céu e da terra. Peço nesse momento que afaste o mal que está sob o jugo das pessoas que estão nesse momento ouvindo, para que o adversário não faça comichão, desviando a atenção para não ouvir a verdade da palavra. Peço nesse momento, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos, fiéis à palavra, servas, mundo, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendor o Senhor, e sua glória se vê sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. A palavra luz, amados, destacada pelo profeta Isaías. O que é a luz? Todos sabemos que a luz é a ausência das trevas. Mas devemos entender que a questão aqui é a separação entre a luz e as trevas. Filhos, estou dirigindo essa palavra a vocês, espiritualmente falando. Não é a parte física de luzes, escuridão, não. É a parte espiritual, amados. Vemos já no início da Bíblia, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, verso 4. Deus não eliminou as trevas, Ele as separou da luz. Portanto, uma segunda palavra-chave que devemos lembrar é separação. A vida de Jesus significa exatamente isso, separação. Ou você crê e aceita que Jesus Cristo veio em carne, viveu uma vida sem pecado e sacrificou a si mesmo, derramando seu sangue na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, seus pecados, e que assim você se tornou filho da luz. Ou você rejeita essa verdade eterna e continua sendo filho das trevas. Tá bom, amados e amadas? Esse versículo inicial não diz apenas, eis que as trevas cobrem a terra, mas prossegue, e a escuridão e os povos. Essa é a realidade em nosso mundo. Por exemplo, dificilmente podemos imaginar a terrível escuridão em que vivia o mundo. Por exemplo, dificilmente podemos imaginar que os terroristas suicidas islâmicos que sequestraram os aviões de passageiros no dia 11 de setembro de 2001 e os lançaram contra edifícios ocupados por milhares de pessoas inocentes. Por que eles fizeram isso? Sem dúvida, eles estavam convencidos de que seu ato era justificado. Para ele, essa era a coisa certa.
a fazer em nome de Alá. Eles criam firmemente que no momento da morte seria translado para a glória no paraíso. Entretanto, tal convicção religiosa não é baseada na verdade. Ela tem seu fundamento na imaginação do coração maligno dos homens seduzido pelas trevas. Viu, amados e amadas? Pelas trevas, pelo mal, pelo adversário. As escrituras, entretanto, não dizem que apenas as pessoas que cometem tais crimes horrendos vivem nas trevas, pois lemos, a escuridão cobre os povos. Isso significa que todos os povos do mundo vivem nas trevas. A escuridão é algo terrível, porque ela impede que vejamos alguma coisa. Por exemplo, se você entrar num porão de uma casa ou em um lugar escuro durante a noite, sem dispor de uma luz, correrá sério perigo de se machucar. É isso que a Bíblia nos comunica. Todas as pessoas na terra estão em sério perigo nas trevas, não apenas em sua vida presente, mas também quanto à eternidade. Portanto, é extremamente importante que você se chegue à luz. Quando Jesus, a luz do mundo, o Verbo de Deus, fez-se carne e habitou entre nós, Ele ofereceu a luz a todos, dizendo: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. João, porém, declarou: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, verso 5. Por que as trevas não compreenderam? Encontramos a resposta para essa importante questão em João capítulo 3, versos 19 e 20, que diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João capítulo 3, versos 19 e 20. O nascimento de Jesus Cristo, ou seja, o Natal, somente pode tornar-se efetivo nas nossas vidas se você sair das trevas e vier para a luz. Sem isso, o Natal será apenas uma peça teatral tradicional, na verdade tola e comercial. As palavras de Isaías, no versículo 60, capítulo 1, verso 2, são dirigidas a Israel. A luz era de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. A oferta da luz e da separação foi feita inicialmente aos judeus. Ela era destinada a Israel, que entretanto rejeitou a Jesus. Sim. Assim ele voltou-se para os gentios. Isso torna-se bem evidente no versículo 3. As nações, os gentios, se encaminhavam para a tua luz. Portanto, as palavras do versículo 2 ainda aguardam o seu cumprimento final. Mas sobre ti, Israel, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isso ainda não ocorreu, Israel, de modo que deve cumprir-se com a vinda do Messias. No mesmo capítulo, o profeta Isaías proclama: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isaías capítulo 60, verso 14. Atualmente acontece o contrário. Israel continua odiado e oprimido. Os árabes têm um só objetivo: a destruição do Estado judeu, ódio. Eles dizem que o sionismo deve ser eliminado. Entretanto, isso não acontecerá. No final de todos os povos chamarão Jerusalém de cidade do Senhor,
a Sião do Santo de Israel. Finalmente, o profeta afirma: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruína nos teus limites. Isaías capítulo 60, verso 18. Virá o tempo em que Israel será a nação dedicada ao Senhor, exatamente como está registrado nas Santas Escrituras. Israel será um louvor a Deus em meio à terra dos povos da terra. Todos os povos da terra. Somente então a verdadeira paz prevalecerá em todo o globo terrestre. O príncipe da paz governará com o cetro de ferro. Apocalipse capítulo 19, verso 15. E não irá tolerar qualquer rebelião. Todos os povos estarão à autoridade do Senhor, dos senhores, dos reis, Jesus, o crucificado. Então, finalmente, Lucas, capítulo 2, verso 14, será uma realidade mundial. Paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Esse tipo de Natal continua inimaginável nos dias em que vivemos, porque o mundo inteiro jaz nas trevas. Entretanto, existe uma exceção, a paz interior, individual e pessoal, que você pode experimentar agora, mesmo nesses tempos turbulentos. Essa paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Está disponível para você ouvir. Tenha uma verdadeira experiência no Natal que virá agora, nesse ano. Jesus disse: assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jó capítulo 16, verso 22. Então, fiéis à palavra, vamos ver a luz e as trevas que nos rodeiam, em sentido figurado, em sentido virtual, em sentido espiritual, em sentido carnal. Propósito: mostrar que mesmo existindo uma grande distância entre aquilo, Deus, e aquilo que nós somos, existe uma possibilidade de ter um relacionamento de intimidade com Deus. O propósito da pregação que hoje eu estou aqui, através das aspirações do Pai, dirigindo a vocês, existe possibilidade de ter comunhão com Deus. E porque essa comunhão se torne uma realidade, é necessário que saibamos quem Deus é e nós quem somos. A pregação que ouvimos agora, estamos ouvindo, é bem simples. O que eu vou relatar aqui: Deus é luz e nele não há treva uma. João inicia sua exposição com uma declaração sobre o caráter de Deus. Deus é luz. Em outros lugares, João fez duas outras declarações. Deus é Espírito, João capítulo 4, verso 24. Deus é amor, 1 João capítulo 4, verso 8, apontando para a imaterialidade de Deus. A luz enfatiza o esplendor da glória de Deus, a sua verdade e a sua pureza. Transição: o apóstolo João traça para nós o caminho correto para chegarmos até Deus. Ele nos mostra ainda a maneira de como permaneceremos na presença dele. Se mantemos a comunhão com Deus, andarmos nas trevas, somos mentirosos, não praticamos a verdade. Consequentemente, andar é a maneira de vida e estilo de vida. Mentir não é somente um erro, mas é uma contestação ativa da verdade, isto é, descrença. A exigência de que pratiquemos a verdade é baseada na luz de Deus. Mentir é, portanto, uma negação dessa verdade, sendo essa uma atitude anticristã. As trevas determinam então como alguém anda. Todavia, as trevas não podem determinar o curso daqueles que andam em comunhão com Deus Pai. Se andarmos na luz de Deus, nós mantemos a comunhão
com os outros, corpo de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Consequentemente, a vida em comunhão com Deus afeta o nosso relacionamento com todos os seres humanos. A verdadeira comunhão com Deus vem através das pessoas. O maior dos irmãos é o produto do amor de Deus. A comunhão com os irmãos é a prova da comunhão com Deus. Como digo sempre, amados e amadas, quem não ama o marido, não ama Deus. Quem não ama Deus, não ama o marido. Somos purificados dos pecados. O verbo no presente indica que essa é uma atividade contínua de Cristo em nosso favor. Essa atividade purificadora de Cristo é que mantém a nossa comunhão. Caso contrário, seria impossível a convivência cristã. A luz de Deus ilumina nossos caminhos e abre a possibilidade de restauração no meio da comunidade. Pode não haver comunhão entre a luz e trevas, 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, mas entre a luz e luz, ela deve ser uma realidade. Se não temos pecados, logo, nos enganamos, somos mentirosos. A verdade não está em nós. Deus é mentiroso? A sua palavra não está em nós? Consequentemente, os discípulos de João não negavam o pecado, mas sim que o princípio ativo do pecado não tinha sobre eles poder. Em primeira instância, somos mentirosos e nos enganamos a nós mesmos. Em segunda instância, Deus é mentiroso, tendo em vista que a palavra afirma que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Assim sendo, então, essa pessoa não é depositária da verdade. Ela não pode conter a verdade. Lembrando que Jesus disse ser a verdade e a vida. Por mais que alguém queira negar ou colocar-se acima dos demais, afirmando não ser afetado pelo pecado, a Bíblia nos ensina que o pecado é um grande agente ativo que desfigura a nossa identidade. Se confessarmos nossos pecados, compreenderemos que Deus é fiel e justo. Deus perdoa os nossos pecados. Deus nos purifica de toda injustiça. Consequentemente, andar na luz não é negar o pecado, mas sim confessá-lo. Aquele que confessa e condena o seu próprio pecado já está agindo com Deus. Deus condena os pecados. Se você também condenar, então você está unido com o Pai. A Bíblia mostra que Deus é fiel à sua própria natureza, às suas promessas. Ele prometeu: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias capítulo 31, verso 34. Perdoar aqui significa cancelar o débito. Sendo purificado por Deus, nós podemos dar curso à nossa vida. Estamos livres da marra, os grilhões do pecado e da culpa que ele traz. Napoleão Bonaparte, uma figura francesa, certa vez afirmou que as leis foram feitas para pessoas comuns e não para pessoas como ele. Ele era um comandante do grande exército francês. Muitos acham que não podem ser afetados pelo pecado. Todavia, nós vimos que o pecado tem um efeito devastador no ser humano, porque ele anda longe da luz, das trevas, a luz que é Deus. A ausência da vida cristã é esta: primeiro ter consciência dos nossos pecados e então ir até Deus para ser perdoado por Ele, e Ele pode apagar o nosso pecado e construir um novo futuro para nós, brilhante. Sim, é possível, sim, ter um bom relacionamento com o Criador. Deus criou o homem para viver em espírito íntegro, fiel. O homem foi criado à semelhança do Pai. Ele era perfeito no conceito básico até o homem sofrer a primeira investida do adversário. O adversário faz o homem viver a natureza da carne e seus desejos. Explicando aqui, filhos, carne
é tudo que simboliza o pecado, são os prazeres mundanos, sexo, droga, vícios, enfim, toda maledicência do adversário. Porque quem sujeita o homem a andar na vaidade, em toda forma de pecado, é o pai da mentira, é o adversário, que tem o poder de manipular todos os que não andam na luz, aqueles que andam nas trevas. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele a quem se a sujeitou. Romanos capítulo 8, verso 20. Após a queda do homem, abriu uma dimensão no mundo espiritual. Amados, ouviram? Após a queda do homem, abriu uma dimensão no mundo espiritual, no qual o adversário passou a operar na vida dos homens, instigando, sujeitando-os a toda a vaidade, enchendo suas vidas a buscar ter satisfação e segurança em todas as coisas, que satisfaçam os seus egos. A vaidade tem origem do adversário, portanto a vaidade é adversária, é do adversário. O adversário tem poder e opera nos filhos da desobediência, que vivem nas trevas. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, pecado, fazendo a vontade da carne, o pecado, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor para conosco, com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, amados e amadas, lembrai-vos de que vós, outros tempos, éreis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, verso 1 e 12. Ou andamos com Jesus e obedecemos seus mandamentos e nos afastamos de todas as trevas, ou continuaremos sendo dirigidos pela vontade do adversário? Se isso pode ser chamado de livre-arbítrio, você escolhe o céu ou o inferno. Quem ama as trevas odeia a luz. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Não há meio termo. Ou servimos um Senhor, não podemos servir dois senhores, não existe meio termo. Ou você vive em comunhão com pessoas que andam na verdade do Evangelho, ou você vive e tem comunhão com pessoas que andam com a mentira do mundo. Ouviram bem, fiéis à palavra? Ouviram bem, amados e amadas? Eu vou repetir. Quem ama as trevas odeia a luz. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Não existe meio termo. Ou você vive e tem comunhão com pessoas que andam na verdade do Evangelho, as verdadeiras igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho, ou você vive e tem comunhão com pessoas que andam com a mentira do Evangelho, que são as igrejas hereges, que tem muitas.
Ama a Deus quem guarda os seus mandamentos. Toda desobediência é pecado. O pecado não é obedecer a Deus. 1 João capítulo 2, verso 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, verso 3, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele, disse Jesus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João capítulo 3, verso 14, explicando, filhos, quem veio à luz do mundo, ao mundo, aqueles que praticam o bem, praticam obras, respeitam o santo evangelho, mas aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, praticam obras más, não respeitam o próximo, não ajudam o próximo. É isso, tá, meus filhos? Amados e amadas, o homem fica fascinado pelas trevas, claro, dizendo o homem é os dois sexos, homens e mulheres. O que é as trevas? Tudo o que não vem da luz. O amor é o sistema. A humanidade vive em um sistema que não é aprovado por Deus, governado por glória de homens. Não prega o evangelho para Cristo, pregam para o homem que se acha intelectual, voltados ao fascínio dos apegos aos valores, da cultura, da riqueza, da vaidade, que colocam os seus valores nas encenações teatrais dos homens cheios de carisma, mensageiros do adversário, com as suas doutrinas e mensagens que estão enrustidas em forma de ensino. Mesma coisa, existe o carnaval gospel, é um exemplo. Filhos, amados e amadas, quando eu falo aqui adversário, é o Satanás, o diabo, o maligno, enfim, capiroto. O mundo manipulado pelo adversário, que prende suas atenções na frente de equipamentos eletrônicos, roubando todo o seu tempo, com sua doutrina maligna. Prestai atenção, amados e amadas. Deus está sendo forte na palavra. O adversário faz homens aprenderem a sua doutrina todos os dias. Filmes, novelas, programas, desenhos, filhos, desenhos. E dentro do mundo digital, que matam, que trai, que destrói, que rouba, que mente, que escarnece, que ensina toda forma de engano, malandragem, instiga toda forma de desejo, bebedeira, sexo, droga, deixa os homens totalmente embebedados nos desejos sexuais, eróticos, os prende a adorar seus corpos, e a todo estímulo de moralidade e rebelião, ensina o homem a ser livre, liberal, libertino, sejam felizes do jeito que você desejar. O mundo cria modismo, cultura, dita regras, que todos devem usar roupa rasgada, mini saia, tipo tapchura, cara, baseado. O mundo dita regras, que todos devem usar roupa sensual, as mulheres, todos devem se tatuar. Muitos se tatuam, é uma marca do adversário para o resto da vida. Ele dita que todos devem ter relações ilícitas, muitos obedecem. O adversário vicia os homens e os adestra para viverem no mundo com seus desejos consumistas, o mundo das trevas, drogas,
viciados pelo mundo, do ter, do possuir, a idolatria das riquezas. Lembre-se, na pregação anterior eu falei que idolatria não é só adorar a imagem, não. Idólatra é homicida, o homossexual, enfim. Todos os homens estão destituídos da eternidade de Deus, vivem nesse mundo, mas estão nas trevas. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João capítulo 12, verso 46. E os homens vivem o sistema do adversário. No sistema do mundo, sua força está nesse sistema. Eles adoram mais o sistema e sua ideologia de serem livres para fazer o que quiser. Não, pode fazer, não é pecado não. Depois você se arrepende, faz uma oraçãozinha ligeira aí e se arrepende. Não. E quando pedis, não recebei, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjarem em vossos prazeres adúlteros. Ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torne-se inimigo de Deus. Ou imaginas que é sem a razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós, zela com ciúme seu? Tiago capítulo 4, versos 3 e 5. E aqueles que vendem seu corpo, que é o templo de Deus. Pecado é a morte. Se fosseis do mundo, Ele vos amaria como se pertencesse a Ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Porque essa razão o mundo vos odeia. João capítulo 15, verso 19. Vou frisar aqui, já comentei várias vezes na minha igreja, que Jesus tem ciúme de você. Jesus tem ciúme dos seus filhos. Vou repetir. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós, zela com ciúmes de você? E você ignora o Pai, usa o teu corpo para qualquer coisa, se joga nas drogas, nas trevas, nos prazeres da carne. Deus nos escolheu e nos libertou do sistema do mundo. Amados e amadas, servas do Senhor, filhos, e quem ouve essa palavra, Igreja Novo Reino, não podemos voltar ao sistema dessa escravidão das trevas. O adversário usa o sistema do mundo para prender os homens, que os faz sábios, mas os torna loucos. Jesus veio para tirar seu povo do Egito, que é o mundo, para levar a morada do Pai, que é eterna. E Ele disse: se tiveres a vida aqui, perda lá, não terás na eternidade. Se perdesse a tua vida aqui no mundo, nas trevas, no mundo, terá nos céus. O Espírito Santo age tão forte em mim que eu até me engasgo. Sopra em mim, Espírito Santo de Deus. Vença o mundo. Quem vence o mundo, a nossa fé, em andar na vontade de Deus, em todo o tempo. Orai, 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 sem cessar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E não está sozinho. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 14. Quero dizer aqueles e aquelas servas que têm medo. Quem tem medo não tem fé. Quem tem fé não tem medo. Que Deus abençoe essa palavra que o Pai está dirigindo a nós. Trevas, luz, jamais.
se unirão. Deus chamou a luz em Gênesis de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 1, verso 5. Desde a criação do mundo, Deus nos deixou bem claro que as trevas e a luz não foram criadas para andarem juntas. Isso no sentido figurado, pois de imediato ambas foram separadas. Não é no sentido espiritual, tá, filhos? Deus chamou a luz de dia e a noite de trevas. O pregador só está explicando o sentido da luz de trevas, em sentido figurado. Para iluminar o dia, Deus criou o sol, filhos. Fiéis da palavra, servos do Senhor, a estrela central do sistema solar, que por sua vez tem luz própria. Como perfeito arquiteto, Deus, Criador do céu e da terra, viu que nós não conseguiríamos sobreviver à noite sem que de forma alguma fôssemos também iluminados, pois na escuridão nada se vê. Nós necessitamos da luz do sol. A vitamina D beneficia o corpo, mas se andar à noite tropeça porque não há luz. João capítulo 11, verso 10. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. João capítulo 11, verso 9. Sendo assim, Deus criou a lua, à noite. O único satélite natural da Terra que, por sua vez, é bem diferente do Sol. O Sol, o dia, a lua, a noite. O Sol ilumina o dia, a lua ilumina a noite. A lua não possui fonte de luz. Nela é repelida a luz solar que o brilhante Criador fez com a máxima inteligência. Trazendo essa mensagem para a nossa vida, podemos dizer que nós, seres humanos, podemos nos classificar como seres das trevas da noite, seres da luz ao dia, sentido figurado, não sentido espiritual. O que distingue o ser humano classificado como trevas do ser humano classificado como luz? Na verdade, não é uma pergunta tão difícil de ser respondida. A diferença está simplesmente no caráter, e isso é claramente identificado pelo comportamento e maneira de viver de cada um. Assim, toda árvore produz bons frutos, e toda árvore produz maus frutos também. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Mateus capítulo 7, verso 17 e 18. Ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, ou seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, verso 33. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não colhe figos nos espinheiros, nem vindimam uvas nos abrolhos. Lucas capítulo 6, verso 44. Todo ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Ninguém é obrigado a mudar de comportamento, a não ser que o mesmo o incomode, esse comportamento. Então, se decidiu tornar-se luz, que seja comprovado através do seu comportamento e atitude, sentido espiritual. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8, espiritual. Como um ser de luz se comporta, sentido espiritual. Pois muitas pessoas dizem serem seres de luz, mas na verdade os que definem como tal é seguir o exemplo do Mestre Jesus. Pois o mesmo nos disse, atenção, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12.
sentido espiritual, amados e amadas. Siga o exemplo de Jesus é testificar que você é um verdadeiro ser de luz. Como faço para seguir os passos de Jesus? Reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E eles lhe disseram: vós dizeis que eu sou. Lucas capítulo 23, verso 70. E disse Felipe: é lícito você crer no teu coração? E respondendo lhe disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos capítulo 8, verso 37. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? João capítulo 5, verso 5. Vou continuar no segundo vídeo. Amém?